Bem-vindo ao Fala Maria. Hoje a minha amiga é maravilhosa, lindíssima. Eu estou com a Valéria Peronte. Obrigada. Prazer em conhecê-la. Prazer é todo meu. Você é linda. Você também. Eu estava falando para a Juliana que aqui só está vindo gente linda, maravilhosa. Cada história maravilhosa, cada assunto importante. Eu não sabia quanta coisa boa que a gente precisa compartilhar, né? Uma potência de mulheres aqui, eu entrevistando cada uma tem uma história, uma experiência profissional, e todos os assuntos assim super importantes. E você, queridíssima, você é maravilhosa. Eu estava aqui conversando com a Valéria um pouquinho antes da gente começar, e eu já fiquei encantada com tudo que ela, os insights que ela foi passando, e assim, eu já pensei quanta coisa nós precisamos aprender com essa mulher. Valéria, conte-me um pouquinho sobre você. Você é casada, tem filhos. Eu vi que você se formou em educação física, Sim. depois psicologia, Psicanálise e psicanálise e psicologia, uma trajetória gigante. Conta um pouco pra gente sobre tudo isso. Bom, eu sou casada há muitos anos, tenho trigêmeas Que legal! que já estão na faculdade Que bom! e sou facilitadora de consciência. Ou você pode, se você achar estranho esse termo, eu posso dizer que eu sou uma terapeuta holística, energética, integrativa. E eu sou uma eterna estudante. Cada dia eu descubro mais alguma coisa e todo dia eu estou estudando e não tem fim. E só queria dizer uma coisa: se você está reconhecendo que está vindo aqui mulheres incríveis, com tanta potência, com histórias incríveis, é porque você está vendo um espelho. Sim, Com sim. certeza você está atraindo isso. E se você está vendo isso no outro, é porque tem isso dentro de você. Ai, que bom! Que mensagem legal, bacana. Mas é isso mesmo, são histórias encantadoras. E eu pensando, né? Falei assim, quanta coisa boa nós mulheres temos, né? Eu vou entrevistar os homens também, viu, gente? Mas por enquanto, primeiro as mulheres, tá? Me Primeiras desculpe, damas. primeiro as damas, mas depois virão homens também incríveis aqui para a gente conversar. Mas assim, todas as histórias que vieram aqui são incríveis e importantes, Com certeza. importantes para nós mulheres, né? Nós já falamos sobre diversos temas. O seu tema me chamou muito a atenção porque eu falo muito da consciência, né? Sobre a consciência, né? E nessa toda essa mudança que eu sinto que está existindo e que outrora não tinha tanto isso, ou talvez eu não sentisse, né? Eu penso que uma profissional como você fará toda a diferença na vida das pessoas, Que assim seja. né? E me diga, há quanto tempo você está cuidando, né? Porque é autocuidado Bom, isso, né? é assim, olha, deixa eu te falar desde quando eu comecei com essa história de autoconhecimento. É Sim. uma coisa muito antiga para mim. Desde a faculdade, quando eu comecei a fazer educação física, lá há muito tempo atrás, eu tive uma disciplina optativa, que foi yoga. Que bacana. E aquilo me tocou profundamente. Então, eu vi assim, ninguém se interessou, mas eu me interessei muito, a ponto de o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso, foi sobre yoga. Sim. E teve que passar por uma banca para aprovação. Ninguém queria aprovar, porque não tem nada a ver com o curso? não tem nada a ver com o curso. Era uma disciplina optativa, Sim. mas que eu vou dizer assim, que foi a disciplina que eu mais gostei. Então eu comecei a praticar, tive um vislumbre do que era meditação, exercício de respiração, de limpeza, enfim, tive meu primeiro contato com yoga. Incenso, me apaixonei. Aquilo era uma coisa assim, eu já conhecia aquilo, eu só estava relembrando. Sim. Com certeza. Então, eu fiz o meu trabalho,
tive que passar pela aprovação, deu tudo certo, e eu já tive esse contato, fui aplicar de maneira empírica nos alunos num terceiro colegial, para investigar se aquilo teria efeito. Eles eram muito tensos antes do vestibular. Os alunos do terceiro colegial, eles estão numa tensão, Sim. porque eles têm que escolher o que vai fazer, têm que prestar vestibular. Então o tema era assim: será que yoga pode promover o relaxamento em alunos em fase de pré-vestibular? E aí a pesquisa foi incrível. Os relatos foram incríveis. A gente fez a pesquisa antes, a tabela, apliquei, e a pesquisa depois, e assim, todos relataram que diminuiu o índice de estresse e ansiedade. Sim. Bom, isso foi lá meu primeiro contato. Nunca imaginei que um dia eu ia trabalhar com isso. Eu fazia educação física porque eu amava, sempre foi uma paixão minha. Sim. Mas o que eu vejo que eu tenho em comum com todas as coisas que eu já fiz até hoje é lidar com pessoas, é me comunicar, é poder falar e estar em contato com pessoas. Sim. Ao mesmo tempo que eu fazia educação física à noite, eu trabalhava no banco. Trabalhava num banco? Então, eu trabalhava no banco o dia inteiro, depois eu fazia educação física à noite. E eu fui pegando um amor também no que eu fazia no banco. Por quê? Porque eu cuidava de pessoas. E foi dando certo a minha carreira lá. Então, quando eu saí da educação física, eu não fui trabalhar com isso. O que aconteceu? Pode ser que o dinheiro também falou mais alto, porque eu já estava me dando bem no banco. Eu entrei Sim. como auxiliar e nessa altura eu já era gerente. Sim. E vai crescendo e vai... Aí eu falei, como é que eu vou largar minha carreira no banco agora para seguir a educação física? Ficou para segundo plano. Sim, ficou, com toda certeza. Mas eu continuei usando para mim, sempre adorei fazer exercício, cuidar do corpo, saúde, né? Sempre gostei muito. E então continuei no banco e tal, fui crescendo lá no banco, casei e aí chegou a hora de ter filho. O que aconteceu? Três meninas. Tive 3. Mesmo assim eu voltei, continuei trabalhando, só que eu e meu marido, a gente tem uma empresa. Sim. Né? E a empresa também estava crescendo. E na época do banco, quando eu terminei minha faculdade e tal, eu fiz uma pós, um MBA em gestão empresarial. Que com bacana. ênfase em RH. Sim. Fiz ênfase em RH. Enfim, porque o banco exigia, precisava estudar mais, e ok, eu fui, apesar que eu sempre gostei de estudar, mas foi um incentivo. E aí, minhas filhas já estavam com 2 anos e meio, mais ou menos. 3 meninas. E o banco exigia bastante, assim, era um trabalho bem intenso o dia todo, né? E metas. Muitas metas. Você tinha que se apoiar em algo que te fortalecesse espiritualmente, né? Sim. Porque foi uma carga muito pesada. Banco, 3 meninas, o marido também empreendedor, empresário, trabalhando. Sim. E então, chegou um momento em que a empresa estava crescendo também. E aí ele falou, bom, vem trabalhar no que é nosso. Vem trabalhar no que é nosso, você vai ter mais tempo para as meninas, né? As meninas estão crescendo. Bom, já estavam com quase 3 anos. E aí foi uma decisão bem difícil, largar minha carreira. Sim. Para ir trabalhar com a família. Mas, sim. Enfim, fui. Ok, fui. Mulher guerreira. Não desanima, segue em frente. Foi maravilhoso também, muito aprendizado. Nesse meio tempo que eu estava na empresa, nós dois, eu e ele, a gente acabou conhecendo um mestre espiritual. Então aí que eu comecei mesmo, que eu posso dizer que aí foi um mergulho em autoconhecimento. Aí virou a chavinha, assim. Virou. Assim, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. Eu sempre tive as perguntas assim: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Faltava alguma coisa. Mais ou menos isso? Sim, eu sempre tive esse questionamento. Existe algo a mais do que isso? Acordar, tomar café, trabalhar, almoçar, trabalhar, jantar, dormir, pagar boleto. Será que eu sou só isso? É só isso. É só isso que eu sou? Né? E equilibrar os pratos inteiros, família, trabalho, tudo.
Será que é só isso, Senhor? Não, eu acho que aí você conseguiu encontrar um novo caminho. Sim, Eu falo muito sobre isso, né? Que muita gente, às vezes, quer mudar, quer mudança, mas não vê, não enxerga caminhos. Mas a gente precisa olhar para dentro de si para encontrar o seu próprio caminho, né? sim. Às vezes a gente coloca a culpa no outro e o outro não tem culpa, né? Às vezes é você mesmo, porque você precisa se olhar, olhar para dentro. Isso é autoconhecimento, É, né? É você assumir a sua autorresponsabilidade, que sim, você cria a sua realidade. Ninguém sim. cria nada, quem cria sou eu. Ninguém me faz nada, eu que atraio. Então, foi uma trajetória nessa linha de estudos, participando, me aprofundei muito em meditação. Aí que eu vi o que era ficar, cheguei aí para retiros de 10 dias de silêncio, Ai, que praticando gostoso! Eu meditação. quero fazer. Maravilhoso, Eu preciso fazer. maravilhoso. Então, mesmo nos grupos que eu participava aqui no Brasil, fui para a Índia, eu digo assim, que é totalmente sair da zona de conforto. Minhas filhas ainda estavam pequenas nessa época, e isso é, olha, confiar, assim, pratiquei meu desapego, a minha confiança em Deus, de deixar as meninas ir, porque eu acho que tinha algo maior, tinha algo para Sim. mim, mas assim, saí da zona de conforto total, fui passar quase um mês lá, passei um perrengue, um choque cultural. Assim, a primeira vez que o ônibus parou, quando eu cheguei lá e a gente foi de ônibus pro lugar, parou na estrada, assim, aquele escuro. Vamos no banheiro. O banheiro era um buraco no chão. Sim. Você falou assim, Senhor. É onde eu vim parar. Então, assim, a gente aprende outra cultura. Então, assim, o quarto era muito sujo, eles não ligavam para limpeza. O lugar que eu fui era um lugar muito espiritualizado e um Sim, lugar pobre, sim, né? Eu sei que tem lugares lá. Depois eu tive a oportunidade depois de ir para Delhi, de ir no Taj Mahal e tudo mais, outras coisas. sim. Mas essa primeira vez que eu fui, era um mergulho dentro de mim mesma, buscando autoconhecimento, não era turismo, ali mergulhando nas profundezas e assim, perrengues, Sim. perrengues, mas valeu. Então assim, tipo fazer iniciação espiritual e o grupo inteiro raspar a cabeça. Eu Caramba, você rebelde não raspei. não raspou a cabeça? Todo mundo Eu raspou a rebelde. cabeça. Mas aí eu já tava vendo que assim, eu já tava seguindo e na minha, sabe? Isso é o Sim, meu. Vai na sua, segue o seu saber. Apesar de sim, estar todo mundo raspando a cabeça, se não fizer sentido para mim, não vou raspar a minha cabeça. tá certo. Então, é assim, Você estava ter entendendo essa já coragem. o que você estava buscando, né? Não Sim. precisava raspar a cabeça. Não, não precisa. Não precisa de simbolismo. A meditação tem, os budistas eles meditam muito. Não, Tem alguma coisa não, ou que não? assim, vem dos monges budistas, né? Sim, Os monges budistas. a E origem, né, da é, meditação. mas assim, todo mundo, qualquer um pode meditar, nem que seja por um minuto, começar com um minuto. O que eu vejo é que as pessoas têm muita dificuldade. Só de falar em meditação já começa a dar um faniquito. Sim. E é importante, né? É importante você silenciar um pouco a mente. Você Sim. silenciar e se voltar para dentro. Porque a nossa mente, imagina hoje em dia, lotado de coisas. E aí você precisa É aí que eu falo para você, tomar decisões com relação à sua mente, né? sim. Então, para quem não consegue meditar e tem dificuldade em meditar, foi aí que entra barras de axis, que Sim. eu O trabalho. que que é Barras barra? de axis. Barras de axis. São barras de axis é acesso. Barras de acesso. Acesso a quê? Acesso à consciência. Sim, Que consciência é o quê? Estar presente e não julgar. sim. Você inclui tudo e não julga nada. Que lindo tudo isso. Sim, então, quando você não consegue meditar, você não quer falar, ou você não sabe direito o que você vai falar, não sabe direito qual é o seu problema, você não quer fazer uma terapia convencional com um psicólogo, Às vezes tem vergonha de conversar, de falar o que está sentindo, né? vergonha, dor, Sim. né? Às vezes dói demais Então a mexer pessoa naquilo. não quer falar. A pessoa não quer falar. E quando você recebe barras, é como se você tivesse meditado por horas, um dos efeitos. Eu percebi isso em mim,
Isso eu já tinha ouvido falar, mas eu percebi em mim. Eu sabia como que era o estado de meditar muito. Meditar 10 dias seguidos, sem celular, sem distração nenhuma. Ficar em silêncio e meditar. Sim. Assim, eu já fiz isso por algumas vezes e eu atingi um estado de paz e de alegria tão grande que eu falava, Sim. é aqui que eu quero ficar. Só que quando você vai para um retiro, quando você vai para a Índia, que seja, não precisa ir lá para a Índia, você consegue fazer isso aqui. Você está num lugar desse, é fácil fazer isso. Sim. Você está protegida, você está no ambiente, você está lá para aquilo. E a hora que você volta no dia a dia? Quando eu voltava, a primeira briga das minhas filhas, eu já ficava nervosa. Porque você queria aquela paz. Eu falava, como é que eu mantenho isso? Como eu mantenho isso? Como eu mantenho por mais tempo? Lógico que nunca você volta tudo para trás. Você dá uns passos para trás. Você Sim. já caminhou, mas era muito difícil manter. Quando eu comecei a receber barras, que eu descobri barras de Axis, 1 hora de sessão, eu voltava, ficava daquele jeito. Leve, maravilhosa, com aquela paz. É isso. Que paz é essa? Que coisa leveza é essa? boa. E aí você começa, pelo menos para mim, o que eu Sim. falo para as pessoas, não acredita em mim, experimenta. Sim. Experimenta você, para Sim. ver se vai dar certo para você. Né? Então eu mantinha esse estado por mais tempo. Que gostoso. E eu observando aqui, veja, você passou por educação física, você psicanálise, psicologia, Gestão empresarial. gestão empresarial, que lida com pessoas, muitas coisas você fez, foi para a Índia, aprendeu, se aprofundou no tema, esse conjunto de coisas, tudo isso soma para que você tenha o máximo de conhecimento para poder aplicar. Porque a atividade física é super importante, não é? Sim. Eu falo assim, que para você fluir, para você manter a sua vibração elevada, requer um equilíbrio de corpo, mente e espírito ou alma, seja lá Sim. como você quiser chamar. Então, não adianta nada eu ficar só meditando, Sim. ou recebendo barras, ou recebendo outras técnicas, que existem tantas maravilhosas, que eu utilizo também várias. Hoje eu estou falando aqui mais de barras. Mas não adianta nada você fazer tudo isso e não cuidar do seu corpo. Sim. Não fazer um check-up, não ver se está faltando vitaminas, se está com desequilíbrio hormonal. Sim. Por exemplo, eu estou na menopausa, então eu fico irritada. Então não adianta eu fazer tudo isso se eu preciso complementar um pouquinho aqui de hormônio para equilibrar, né? Isso. Então, a gente requer um pouco de... Eu falo de partículas é a matéria. Às vezes eu vou requerer. Eu falo assim, matéria é partícula, no caso, um hormônio, um remédio, uma vitamina. Sim. E também cuidar da energia, que é o sutil, que é o padrão vibracional. Sim. Se você pensar que tudo é energia. Se você pensar que nós somos feitos de átomos. Sim. E somos feitos de pele, sim, células, moléculas, sim, átomos, partículas subatômicas e no fim você vai chegar em energia. Sim. Então, hoje eu vejo que tudo é energia. Se você cuidando da sua energia, você vai manter o seu padrão vibracional elevado. Sim. Você vai conseguir cocriar o que você escolhe. Porque não adianta nada eu escolher, eu estou pedindo algo, mas eu estou vibrando em outra coisa. Você pede, mas você está vibrando baixo. A linguagem que o universo entende é a vibração. Ele Sim. não entende nem em português, nem em inglês. Exato. Então, eu peço, eu escolho, mas eu tenho que entrar em congruência com a minha vibração. Sim. Como é que eu faço? Eu tenho que cuidar dos meus pensamentos. Sim. Começa com os meus pensamentos. É aí que começa tudo. E aí vai se aprofundando até chegar à consciência. Isso. É isso? É isso. Quando você está cuidando dos seus pensamentos, você está consciente, você consegue escolher. Sim, porque você pode pensar ruim e pensar bom, né? Tem gente que escolhe pensar ruim, né? Diante de um fato, então assim, outro dia eu estava atendendo lá, veio um caminhão e bateu no meu carro.
Sim, Esse é o fato. exato. Isso é um fato. Como que eu vou reagir diante disso? O fato em si, ele é neutro. Eu posso me irritar, me estressar, brigar com o motorista do caminhão, Sim, ou eu posso, nessa hora, pedir por consciência e presença. O que se requer aqui? Vai sim, adiantar eu gritar? Vai adiantar eu xingar? Não. Que ação se requer? Pega o telefone, troca o telefone. exato. Ele não fez porque ele quis. E Isso depois cuida e disso. depois cuida disso, a coisa flui. Sim, Agora, sim. se eu começar, por que comigo? Por que acontece comigo? Isso só acontece comigo. Eu tô decretando. É, exato. Aconteceu um fato comigo. Bom, já aconteceram vários, mas teve um que me marcou muito. Eu estava vindo de casa para o trabalho. E assim, eu saí de casa com muitas coisas na minha mente. Sabe, eu vinha dirigindo e eu estava com muitas coisas na minha mente. Então, eu estava dentro do carro dirigindo, olhando para frente, assim, mas tinha muita coisa aqui dentro da minha cabeça. Eu ultrapassei um carro, mas na realidade eu nem percebi, porque tinha muita coisa na minha cabeça. O homem que estava dirigindo o carro, ele não gostou que eu ultrapassei ele. Eu fiz uma ultrapassagem tranquila, sem normal, eu simplesmente ultrapassei. O espaço era pequeno, mas eu ultrapassei tranquilamente. E meu carro é uma Pajero, é grande, né? O motorista, ele não gostou, então ele correu. Quando ele passou muito rapidamente ao meu lado, assim, eu até me assustei, assim, olhei ao lado. Aí ele foi para frente, me ultrapassou, ele foi para frente e ele freou. Ele freou. Aí eu percebi que ele parou o carro. Eu percebi que ele parou o carro. E aí eu apertei o freio bem em cima, assim, dele, né? Eu falei, gente, o que está acontecendo? Ele saiu do carro, ele olhou para mim e falou assim: Você é uma imbecil. Aí eu olhei para ele, assim, aí as lágrimas começaram a descer e eu falei: Você tem razão, eu sou mesmo, me desculpe. Aí ele começou a chorar também, porque ele foi muito grosseiro, né, comigo, né? E nessa ultrapassagem, recordo-me que eu estava muito tranquila, assim, sabe, assim, mas ele não gostou, talvez. Acho que ele falou assim: por que que ela quer ficar na minha frente, um espaço tão pequeno? Sei lá, ele pode ter pensado dessa forma. Mas assim, depois, aí, ok, porque nenhum carro bateu no outro, nada. Aí eu cheguei aqui no escritório, tomei um copo de água, refleti, eu falei assim, eu pensei, eu digo, por que eu estou dirigindo com tantas coisas dentro da minha cabeça? São só 5 minutos da minha casa até aqui, né? Mas é claro que ele também foi de uma extrema ignorância, mas assim, isso é o problema é dele, né? Eu fiquei mais, como que eu posso dizer? Consciente. Consciente. Isso é É consciência. consciência, né? Você tem uma escolha, você pode escolher. É. A gente acorda de manhã neutro. Sim. Que pode ser que eu acorde neutra de manhã. Sim. Aí daqui a pouco eu lembrei de alguma coisa que fizeram pra mim e que eu fiquei raivosa. Aí eu sintonizei na raiva. Sim. Sintonizei na raiva. É uma lei da física. Eu sintonizo, eu vou ouvir o que eu sintonizo. Se você sintonizar o rádio em Jovem Pan, você pega Jovem Pan. Se você sintonizar em clube, você pega clube. Sim. Não tem como eu sintonizar numa rádio e querer ouvir a outra. Aí eu sintonizei na raiva. Aí, vou chutar, eu saio com aquela frequência de raiva. Antes de eu sair de casa, eu já bato o dedinho na quina da cama, eu já derrubo o café na roupa. É porque você tá Aí eu toda tô trabalhada, atrasada, né? Eu já tô na raiva, então eu começo a atrair eventos Sim. que tá naquele campo vibracional de raiva. Sim. Aí eu saio no trânsito,
Pode ser que essa pessoa estava sintonizada e ela atraiu alguém, você, para ir lá e causar mais raiva nela ainda. Só Foi que você isso. quebrou o ciclo. Sim. Se você correspondesse à raiva dele, Nossa, eu acho que ele ia me bater, né? ou sei lá, ele poderia estar armado, Sei lá. ou xingar mais, imbecil é você poderia ter falado. Mas eu falei pra ele, olha, você tem razão. Você tem razão, me desculpe. E aí 2 lágrimas caíram. E eu bem assim olhando nele, né? E o coração tava assim apertado. E aí ele também desceu 2 lágrimas dele também. Que lindo! Foi isso. Imagina se esse planeta, se essa realidade pudesse ter mais consciência assim. Se um Sim. não quer, dois não vão brigar. Exato. Isso é um fato. É o que normalmente acontece. Um levanta para brigar, o outro quer brigar mais. A vaidade, de querer ser mais o forte. Pra que ter razão. isso? Né? Não é verdade? Dono da razão. Você tem que ouvir mais, tem que ter mais calma, mais tranquilidade, porque nesse mundo que a gente está vivendo, cheio de informação, muitas informações e muitas fake news, muitas coisas horríveis, e agora a gente nem controla mais nem a nossa voz, nem a nossa imagem, porque nós já temos a inteligência artificial que faz tudo isso, e eu já falei aqui no programa, no Fala Maria, que a inteligência artificial ela foi criada para cumprir metas e não errar. Então, você vai tomar a decisão que você toma. É melhor você tomar a sua decisão, um empresário, por exemplo, tomar uma decisão com a inteligência artificial ou com a sua consciência? Consciência. É muito melhor você decidir com a sua consciência. Quando você começa a acessar consciência, você aumenta o seu perceber, saber, ser e receber. Você pede para perceber mais. Então, assim, que decisão eu vou? Para onde eu vou? Verdade que isso é meu? Verdade que essa raiva que eu estou sentindo aqui é minha? A quem pertence isso? Devolve. Você aumenta o seu perceber. Eu começo a perceber. Perceber, saber. O saber é aquilo que você só sabe. Você acessa o seu saber. Se você silenciar, se você conseguir meditar por um instante ou ficar ali um tempo, por um instante ali, você seguiu o seu saber. O que se esperava de normal de uma reação? Era você xingar de volta. Você vai ficar por baixo? Né? Desse machista e não sei o quê, Então, o comportamento normal que se espera é revidar. Sim. Mas você teve ali consciência e você fez diferente, seguiu o seu saber. Perceber, saber, ser. Ser, quem sou eu? Quem eu sou? Eu sou uma rosa, eu sou um lírio, eu sou uma margarida. Mas tá na moda agora ser orquídea. Então eu vou dar um jeito de virar uma orquídea. Aí depois não é mais, muda para antúrio, eu vou ser um antúrio. Quem sou eu? Com o meu perfume, com as minhas cores. Sim. Né? Então, perceber, saber, ser e receber. Receber é uma das coisas mais difíceis nessa realidade. A gente fala que recebe, só que eu recebo só o que eu julgo que é bom. Sim. E das pessoas que eu julgo que eu posso receber. Eu crio barreiras. Eu sempre aprendi que eu tinha que criar barreiras para me proteger. Sim. E se você trocasse as suas barreiras por consciência e pudesse receber de tudo? Sim. Porque quando você cria barreiras para se proteger, impede o seu receber. Então muita gente está lá, tô procurando um emprego, mas não consigo, tá invisível. Sim. Tô procurando um relacionamento, tá invisível. Tô pedindo dinheiro, nem invisível. A energia do dinheiro não chega, porque eu tô escolhendo e tô julgando de quem eu recebo. Sim. Aí às vezes você vai lá no shopping tomar o seu cafezinho, e você pediu, fez as suas escolhas, tô procurando um emprego, tô procurando. Chega alguém para conversar com você, com esse tipo de pessoa eu não converso. Então, com essa raça eu não converso, com esse tipo de pessoa eu não converso. Tá perdendo um monte de coisa boa. Tá perdendo, tá julgando, não tá recebendo. E não tá recebendo, é verdade. E como assim eu vou sair por aí sem barreiras? E se tem uma energia ruim? Se você está sem barreiras, com consciência, e você se permite estar em fluxo de energia, não existe energia boa ou ruim. O que muda são as vibrações. As vibrações. E aí você permite que toda energia passe por você e não fique nada. Se você cria barreira, vai vir algo e vai prender na sua barreira, vai grudar.
Sim, Quando você está sim. sem barreiras, só passa por você. Exato. Você está em fluxo. Sabe aquela história de chegar num lugar e falar, fico esgotada? A pessoa me suga. É. Eu vou em tal lugar, fico sugada. Eu vou naquela festa de família, eu fico sugada. Por quê? Porque eu não estou consciente, não estou sendo fluxo de energia. Sim. Se você precisar da minha energia, você pode puxar quanto você quiser, eu vou receber mais. Se eu estou em Exato. fluxo, eu recebo energia. Sim. A fonte é inesgotável. É inesgotável, é isso mesmo. Então você passa a ser um fluxo, a receber de tudo e de todos. O mantra de Access, que é Access Consciousness, que é a instituição da onde saiu o Barras de Access, é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Quando eu falo isso, muita gente fala assim pra mim, me manda direct, manda, Valéria, não dá pra eu falar isso. Tudo é tudo, e se me vem algo ruim? Quem disse que era ruim? Quem disse que era ruim? Tudo tem um presente por trás. De Sim. repente eu programei aquela viagem aquela viagem da minha vida, dos meus sonhos. Chega na véspera da viagem eu quebro a perna. Isso é bom ou ruim? Será que era pra eu ir? Então. Será que não foi o melhor presente? De repente o avião vai sair, vai explodir ali. É melhor ficar com a perna quebrada. Então, é se jogar, universo, Deus, consciência cósmica, eu recebo tudo. Se eu tiver que perder a viagem, tá tudo bem. É isso mesmo. Isso é consciência. Queridíssima, uma aula aqui pra gente, né? Que bom, muito obrigada, porque foi tudo maravilhoso. Você atende em São Carlos, em qual local? Na Rua Dom Pedro. Sim. Espaço Vital. Rua Dom Pedro, 2º, 1849. Espaço Vital. Que bom. E o telefone? Tem as redes sociais, né? Então, quem quiser me seguir no Instagram, @Valéria Peronte. Eu atendo online também, atendo até fora do país. Que legal! Porque quando o atendimento é energético, não tem limitação geográfica. Sim. Então, você pode receber da onde você estiver. Muito bom. E então, meu Instagram é @Valéria Peronte. Quem quiser se aprofundar mais ainda, dá para fazer um curso de barras. Dá para aprender a se auto-aplicar. 24 horas correndo as suas barras e liberando tudo isso que fica aí te bloqueando. É muito maravilhoso isso que você acabou de falar. Muito lindo. Eu amei. Eu quero você aqui de volta. Eu quero que você volte mais vezes. Volto. Foi para uma baita de uma aula de ensinamento. E eu gosto desses assuntos, sabe? Isso me faz bem. Na realidade, eu pratiquei a vida toda sozinha, sem ter as diretrizes, né? E em um dado momento aconteceu uma coisa ruim comigo. E eu parei para pensar, sabe? Eu fiquei triste, muito triste, porque muita gente começou a ter uma ideia sobre mim muito diferente da pessoa que eu sou, né? E por causa de um fato ruim que aconteceu comigo aqui na cidade. Mas eu fui valente na época e eu corrigi também, procurei a minha consciência, procurei me comportar, ter mais equilíbrio, só que eu fiz isso sozinha, sem apoio, né? E é muito bom ter você aqui. Muitas outras mulheres também vieram aqui falar de assuntos muito legais e eu quero muito aprender com vocês. Aproveitando esse gancho que você falou isso, tudo é um interessante ponto de vista. Porque assim, quem que tá certo e quem que tá errado. Se eu estiver vendo um 6 aqui, você tá vendo um 9. Sim. Quem tá certa, eu ou você? Então, eu tô vendo um 6 e quando eu tô ali limitada em julgamento, eu vou bater o pé e eu vou te convencer que é um 6. Agora, de repente, quando eu amplio o meu ser infinito e eu ocupo o meu espaço, que eu sou muito mais... Sabe que tá me parecendo um 9. Se eu mudar de lugar, eu vou ver outra coisa. Você amplia. Verdade. É verdade que só existe essa opção que eu tô vendo? Então... Queridíssima, olha aqui um presente. Esse tá mais pesado. Ai, meu Deus. Será que aquela outra caixa tava vazia? Olha, um presentinho da equipe Fala Maria pra você. Que delícia. Olha, tá pesado mesmo. Não tá? E aqui é a revista, a Maria Aires em Revista, que é um projeto lindo. Quero que você leve, que você leia. Obrigada. Eu quero muito que você faça parte desse projeto aqui maravilhoso, tá bom? Um prazer. Com muito carinho. Muito obrigada.
Dê uma mensagem, uma palavrinha para quem, o que você quiser falar para as pessoas. Bom, se eu puder dar uma dica por onde você poderia começar para elevar sua vibração, por mais que você esteja com sérios problemas, você pode começar a focar em gratidão. Será que você tem uma cama para você dormir? Será que você tem um chuveiro quente? Será que você tem uma casa? Você tem comida? Então aí você já começa com uma lista imensa de gratidão. Quando você começa a agradecer, a sua vibração, ela não vai subir, ela vai explodir. E aí vai começar a mudar as coisas na sua vida. Uma coisa muito simples, só para começar. Muito bom, muito obrigada. Foi incrível. Ficaríamos dias, noites aqui conversando. Desculpa que eu porque é maravilhoso. E estamos encerrando mais um Fala Maria e até o próximo episódio.